Esse vídeo faz parte de uma playlist do Cafemática. Para acessar os outros vídeos da playlist, basta apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Bons estudos! Questão 21. As medidas dos lados de um triângulo retângulo em unidades de comprimento são termos de uma progressão geométrica crescente. Ou seja, se nós tivéssemos aqui um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai ser o maior dos lados, certo? Eu vou pegar esse aqui como o segundo maior dos lados e esse aqui como o menor dos lados. Então, digamos que aqui seja x, aqui vai ser a razão vezes x, afinal de contas é uma progressão geométrica, então tem uma razão ali que está multiplicando, né? E é crescente, então esse r vai ser positivo e maior do que 1. E a hipotenusa, ela é o terceiro dos lados e tem que respeitar essa progressão geométrica crescente que está acontecendo. Então, você vai ter aqui r vezes x, que é esse valor aqui, multiplicado novamente pela razão. Ou seja, vai ficar a razão ao quadrado vezes x. Aí a pergunta é, sendo assim, né? O seno do menor ângulo de tal triângulo é... Bom, o menor ângulo certamente vai ser esse daqui. Porque já que esse lado aqui é maior do que esse lado aqui, por ser uma progressão geométrica crescente, então essa abertura aqui do ângulo vai ser maior do que essa abertura daqui. Lembrando que isso aqui é apenas uma representação, tá? E que está fora de escala. Então vamos nos ater apenas às ideias aqui, não necessariamente que essa medida vai ser próxima dessa daqui. Não. Se isso daqui for 2, por exemplo, isso daqui já deveria ser o dobro, né? Esse lado deveria ser o dobro desse lado aqui, por exemplo. Enfim, vamos aos cálculos. Perguntando sobre o seno desse menor ângulo. Então, vamos direto aqui, ó. O seno desse alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é x. A hipotenusa é r ao quadrado vezes x. Portanto, a gente pode cancelar aqui x com x. Afinal de contas, x não vale zero, senão a gente nem teria um triângulo retângulo. Então, o seno de alfa é 1 sobre r ao quadrado. Mas essa não é nenhuma das opções aqui, né? Então, nós vamos utilizar aqui uma outra relação. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, nós temos que r ao quadrado vezes x elevado ao quadrado, né? Ao quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de x mais rx ao quadrado. E resolvendo aqui, a gente tem r a quarta x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais r ao quadrado x ao quadrado. Perceba que está tudo aqui com x ao quadrado, né? Então, a gente pode simplesmente deixar tudo do mesmo lado. R a quarta x ao quadrado menos x ao quadrado menos r ao quadrado x ao quadrado igual a zero. E aí a gente deixa o x ao quadrado em evidência, com r a quarta menos 1 menos r ao quadrado. Tudo isso vezes x ao quadrado igual a zero. A gente sabe que o x ao quadrado não pode resultar zero, porque senão aqui não teria uma distância, né? Seria distância zero e, por conseguinte, aqui também. Então, x ao quadrado não pode ser zero. O que isso significa? Que esse número aqui é zero, porque os dois estão multiplicando um pelo outro e está resultando zero, certo? Então, a gente tem que partir disso, dessa informação. R a quarta menos 1 menos r. Vou só reorganizar aqui, ó. R a quarta menos r ao quadrado menos 1 igual a zero. Só para ficar do maior expoente para o menor expoente desse r, né? Vamos tentar descobrir o valor desse r agora. Aqui a gente pode pensar o seguinte, ao invés de r a quarta, a gente pode chamar de r ao quadrado elevado ao quadrado. E aí a gente pode usar algo chamado artifício. Vou continuar aqui, continha aqui do lado direito, ó. Qual que vai ser o nosso artifício ali? Eu vou chamar, ao invés de r ao quadrado, eu vou dizer que ele é k. Então, aqui a gente teria k elevado ao quadrado menos k menos 1 igual a zero. E a gente pode aplicar Bhaskara. Se você tiver dúvida em Bhaskara, deixa aqui nos comentários que eu vou indicar um outro vídeo meu, beleza? Mas eu vou resolver de forma direta aqui, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Deixa eu tirar minha cara aqui para você poder ver a conta por inteiro, né? Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Dessa forma, delta igual a 1 mais 4, né? Menos 4 vezes 1 menos 4 vezes menos 1 mais 4, portanto 5, né? 4 mais 1. E aí, continuando a conta, aqui nós temos k igual a menos b, ou seja, menos o menos 1, que vai ficar 1 positivo, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, mais ou menos a raiz de 5, sobre 2 vezes o valor de a. A vale 1 nesse caso aqui. Dessa forma, nós teríamos k' valendo 1 menos a raiz de 5 sobre 2 e k duas linhas valendo 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Qual que é o problema dessa aqui de cima? Quando você tem 1 menos raiz de 5, se fosse, por exemplo, raiz de 4, seria 2, certo? Se fosse menor do que o 5 aqui, se fosse 4, a raiz quadrada seria 2. E 1 menos o 2 daria algo negativo. Quando a gente dividisse por 2, continuaria dando algo negativo esse valor de k. E se a gente tem um valor negativo em k, olha aqui para o artifício, você vai depois passar esse 2 em forma de raiz. E se for raiz de número negativo,
isso é um número complexo, não seria um número real. E a gente está trabalhando com números reais aqui por ter a ver com medida. Então a gente simplesmente vai desconsiderar essa opção de cima. Vamos pegar a opção de baixo como a válida e retornar aqui ao artifício do qual a gente saiu. Você tem r ao quadrado igual a k. Como o nosso k vale 1 mais raiz de 5 sobre 2, nosso r vai ser 1 mais raiz de 5 sobre 2, só que dentro da raiz, né? Esse ao quadrado vai passar em forma de raiz quadrada aqui. Ou seja, esse é o valorzinho do r. No momento que a gente pega esse valor do r e substitui, você vai substituir aqui no denominador, certo? Então, tudo isso daqui vai ficar como denominador e vai ficar elevado ao quadrado. Dessa forma, a gente pode desconsiderar aqui essa raiz quadrada maior, por assim dizer, porque você vai levar ela ao quadrado, né? Então, a gente já corta ali a raiz quadrada com elevado ao quadrado. Então, aqui fica 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Ó, aqui foi o começo da conta. Vou fazer uma divisória aqui só para quem é do print. Printar direito aí, ó. Começo é por aqui. E aí siga as setinhas. A gente foi para o artifício, resolvemos o k. Chegamos nesse valor aqui e finalmente estamos vindo para cá. Ok? Aqui é uma divisão de fração, então eu conservo de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Portanto, o seno de alfa vai ser 1 vezes 2 sobre 1 mais raiz de 5. E aí a gente multiplica aqui por 1 menos raiz de 5 sobre 1 menos raiz de 5. Por que multiplicar por 1 menos a raiz de 5? Né? Porque aí você vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo e vai sumir aí com essa raiz do denominador. Então aqui em cima vai ficar 2 vezes 1 menos a raiz de 5. E aqui embaixo, quadrado do primeiro, né, quadrado do 1, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 5, ou seja, menos 5. E 1 menos 5 resulta menos 4. A gente pode simplificar por 2 em cima e embaixo, ficando com 1 aqui, não precisa escrever, e embaixo 2, negativo no caso. Beleza, mas não tem essa opção aqui, né, com número negativo. Então basta a gente fazer o seguinte, ó. Pensa esse menos não aqui na parte de baixo, mas na parte de cima. Você pode, em outras palavras, multiplicar em cima por menos 1 e embaixo por menos 1. Aí o valor aqui vai ficar positivo embaixo e em cima vai ficar negativo, ou seja, o sinal vai trocar aqui. Ao invés de 1 vai ficar menos 1 e ao invés de menos raiz de 5 vai ficar mais raiz de 5. A gente fez a distributiva dessa multiplicação do menos 1. E aí tanto faz falar em menos 1 mais raiz de 5 como raiz de 5 menos 1 sobre 2. Chegamos então à nossa resposta. Letra A.